Muito bem, voltamos. Sejam muito bem-vindas de volta. Sejam muito bem-vindas, segunda parte. Muito bem, vamos lá. Nesta segunda parte, nós vamos falar sobre mecanismos de proteção e de segurança dentro da Bolsa de Valores. Muita gente acha que a Bolsa de Valores, por ela não ter as mesmas regras da renda fixa, que ela é bagunça, né? Então, qualquer um pode entrar, comprar, colocar uma empresa para negociar suas ações, os seus fundos imobiliários, e não é bem assim que funciona. A Bolsa de Valores ela tem vários critérios de segurança para proteger eu e você, investidor. Principalmente normas, leis, coisas que empresas precisam obedecer aí para manter a bolsa, como o próprio nome já diz, balcão organizado. É literalmente um balcão de compra e venda organizado, com suas regras, com suas leis, com suas proteções. E uma delas é o mecanismo de circuit breaker, ou, como nós brincamos aqui no Brasil, parar as máquinas, cortar a energia, disjuntor. Circuit breaker é a tradução do nome disjuntor, aquela chave de energia que você tem na sua casa que desliga tudo. E ela é acionada em momentos em que a bolsa de valores está passando por algumas crises, tá? Então a gente vai entender que antes de uma empresa quebrar, antes de uma empresa se desvalorizar muito na bolsa de valores, o que poderia proteger os investidores caso aconteça algo na bolsa de valores? Então, primeiro a gente vai falar aqui do circuit breaker, né? Quando falamos de bolsa de valores, nos deparamos com relatos negativos, muitas vezes, de que é um mercado de quedas, perda de patrimônio, que deixa pessoas falidas e endividadas, deprimidas, e que até mesmo parece que o mercado torce contra o investidor, mas não é bem assim como as pessoas costumam falar. Quando você escutar uma pessoa falando que perdeu dinheiro na bolsa de valores, entenda o contexto. Quantos anos essa pessoa investe na bolsa? Se ela comprou estudando o que ela estava fazendo? Se ela comprou porque foi uma dica? Isso separa investidores de especuladores, tá? O investidor de verdade ele entende que bolsa vai cair, vai despencar e vai voltar, tá bom? Então, assim, preste bastante atenção. Na bolsa, você está no mundo dos adultos. A renda fixa já parece um playground. Ou seja, a bolsa é um lugar para gente grande, como eu falei anteriormente. Ela vai ter uma série de coisas ali para te proteger, mas que você também precisa fazer a sua parte. E quando eu falo a sua parte, é estudar. Na bolsa de valores, a gente estuda muito. Se você achava que era entrar, comprar e vender ações e fundos imobiliários, lê do engano. Na bolsa de valores você estuda muito sobre empresas, sobre negócios, indicadores financeiros. Só que recompensa, como eu disse anteriormente, né? A bolsa recompensa o longo prazo. E no longo prazo a gente também tem o quê? Estudos. E falando em estudos, deixa eu pegar aqui, senão não vou conseguir mostrar. Nós teremos indicações de livros hoje, poucos, né? Nós teremos poucos livros para indicar hoje, voltados para a Bolsa de Valores. Só esses aqui. Tem um aqui que é a Bíblia do Investidor, né? A gente considera a Bíblia do Investidor de Bolsa de Valores. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre esse livro, mas não voltado para a Bolsa, que é esse daqui, ó. O Investidor Inteligente. Ele é só uma Bíblia, né? Ele tem hoje, nessa versão que eu tenho, que não é a versão mais atualizada, porque a versão atualizada ela é de agora. Ele tem mais ou menos, deixa eu ver, só esse livro aqui, ele tem 670 páginas. Este daqui, ó, 670. É um livro difícil, moroso, complicado de leitura, então não recomendo que você comece por ele, tá? Que é o Investidor Inteligente. Depois eu vou passar a foto bonitinha para vocês. Mas ele tem um prefácio do Warren Buffett e do Armínio Fraga Neto, e ele é do Benjamin Graham. O Benjamin Graham foi considerado o pai dos investimentos e da análise fundamentalista. Guardem esse nome, análise fundamentalista. Nós vamos estudar muito sobre isso, tá? Existem investidores que compram e vendem no mesmo dia, investidores que compram hoje e vendem na próxima semana, e existem nós que fazemos o chamado buy and hold, comprar e manter. E para comprar e manter uma aplicação financeira, você vai precisar ter muito conhecimento. E esse conhecimento você vai adquirindo com o passar do tempo. Então, assim, você vai fazer escolhas ruins nos seus investimentos no começo. Isso é muito normal, tá? Mas quando você busca a evolução constante, você vai conseguir ali entender, tá? O Warren Buffett disse o seguinte sobre esse livro. De longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito.
E para ele falar isso é porque o livro realmente é bom. Isso daqui é muito bom mesmo. Eu vou passar algumas outras indicações para vocês. Também tem esse daqui do próprio Warren Buffett. O jeito Warren Buffett de investir. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai desfocar. O jeito Warren Buffett de investir. Não são livros baratos, confesso, são livros de estudo mesmo. É o que eu falo para as pessoas. Existem livros de leitura e livros de estudo. Todos os livros que eu vou passar para vocês depois ali no complementar, porque vai ter uma parte ali das aulas que eu vou te passar, os livros complementares, são livros de estudo. Você não precisa ter pressa para comprar, você não precisa ter pressa para ler, mas é a sua bibliografia. Vamos entender que quando você se torna investidora, é como se nós estivéssemos construindo um plano de carreira. Não é porque você está estudando por conta própria que você não vai ter uma sequência de livros que eu indico que você leia. Pelo contrário, vamos ter. Então, eu vou passar toda essa bibliografia aqui para vocês estudarem depois. Isso daqui, gente, leva anos, tá? Eu vou passar os nomes para vocês terem agora, porque é o tempo que nós estamos fazendo o curso. Mas depois vocês vão ter aí muito tempo para estudar. Eu tenho livros aqui que eu já li 2, 3 vezes e continuo lendo, relendo, porque sempre é a história do filme. Você assiste a primeira vez, você não pega tudo. Assiste a segunda, já pega coisas novas. Terceira e aí por diante. Tem livros novos aqui que saíram, inclusive, esse ano. Saíram agora em novembro, que são muito bons. Tem mais alguns livros para chegar aqui em casa e eu vou mandar foto para vocês também, tá? Porque assim, gente, isso é uma coisa que eu invisto muito, parte do meu dinheiro é livro. Ah, mas tem curso, mas tem workshop, mas tem, gente, tem, mas como já diziam os gregos, vola volant, escrita permanente, ou em outras palavras, palavras voam, a escrita permanece. Então, querendo ou não, isso faz muita diferença. Livro físico, livro no Kindle. Kindle é outro aparelho que eu acho que é interessante vocês fazerem investimento, porque eu tenho o meu, eu ganhei de presente, assim, gente, aquilo ali é um sonho, porque você coloca quantos livros você quiser, tem muito material em e-book que você consegue pegar gratuito na internet, eu vou trazer uma relação para vocês, e que se você tem um Kindle, você joga tudo dentro do seu Kindle, e você lê de onde você estiver, no ônibus, na lotação, no trabalho, nos intervalos, então assim, a bolsa recompensa o longo prazo, e ela recompensa quem estuda, tá? Então assim, isso daqui não é playground, isso daqui é faculdade. Nós estamos estudando algo que é conteúdo de faculdade, de economia, faculdade de administração, de finanças. Então, assim, quando eu passar para vocês, na medida do que for possível, vão tentando adquirir aos poucos, tá bom? É claro que a biblioteca de uma investidora, ela é muito vasta, ela vai ter muita coisa. E, assim, toda hora sai um título novo, algo novo. Então, assim, na medida que for possível, invistam nisso também. Tá? O melhor dividendo que existe é o conhecimento, tá? Enfim, continuando aqui, depois eu vou passar a lista de livros para vocês, não se preocupem. Olha só, o circuit breaker, ou como a gente fala, parem as máquinas, é quando você tem um cenário muito desafiador na bolsa de valores. E ele é realmente um disjuntor. A bolsa de valores ela é desligada, não no sentido figurado, ela é desligada de fato. Mas quando temos cenários desafiadores, o que acontece para proteger investidores e empresas na bolsa de valores? É ativado o modo circuit breaker ou disjuntor. Sim, aquela chave geral no painel de energia da sua casa que é desligado quando algo errado não está certo. Então, na bolsa, a gente também tem esse mecanismo. O Circuit Breaker é um procedimento operacional da B3, Brasil Bolsa e Balcão, que interrompe a negociação de ativos em bolsa, ou seja, as aplicações da Bolsa de Valores. Ele é acionado somente em momentos ativos de mercado, como durante uma forte queda de preços, baseada na oscilação do Ibovespa. Eu vou mostrar para vocês o Ibovespa aqui daqui a pouco, para vocês enxergarem quem é esse cara. O principal índice de ações do mercado brasileiro. Durante o acionamento do Circuit Breaker, não é possível realizar compras ou vendas de ativos na B3. Então, o que a gente precisa entender aqui? Quando você tem alguma oscilação muito séria, está acontecendo alguma coisa muito séria na economia especificamente, você tem esse mecanismo sendo acionado para te proteger de compras e vendas inesperadas. Por quê? Como a gente viu anteriormente, você consegue perceber que a bolsa tem períodos de queda, certo? Nesse período de queda, muita gente vai aproveitar do momento para comprar boas aplicações a preço de banana. Ótimo para o investidor. Péssimo para as empresas, porque significa que você está investindo menos dinheiro
conseguindo ter o mesmo resultado das mesmas empresas, recebendo rendimento. Então, isso não é tão interessante. Então, o que a Bolsa faz? Quando existe algo muito sério acontecendo na economia, como a pandemia, por exemplo, o circuit breaker ele é acionado. Né? Esse disjuntor ele é desligado na Bolsa de Valores, você não pode nem comprar e nem vender ações. Isso para te proteger, para você não ter uma desvalorização muito grande do seu dinheiro, mas para também não desvalorizar as empresas que estão na Bolsa. Porque não faz muito sentido e não é justo com as boas empresas que, por um momento que está acontecendo na economia, elas percam seu valor. Então, quando você tem ali o circuit breaker sendo acionado, né, a bolsa sendo desligada, é para uma proteção de todos os lados. Proteção das empresas, proteção de você investidora, proteção do mercado investidor como um todo. Então, ele é ativado pela B3 como forma de segurança. O acionamento do circuit breaker é feito em 3 estágios, obedecendo a percentuais de desvalorização do Ibovespa. Então, olha só. Para vocês terem ideia, isso só aconteceu de ser acionado os 3 estágios na pandemia. Nas outras crises financeiras, a crise de 2008 dos Estados Unidos, 2015, 2016 o impeachment da Dilma, o Joesley Day, que foi o caso ali do Joesley Batista, a greve dos caminhoneiros, a gente teve o Ibovespa se desvalorizando 10%. Quando isso acontece, a bolsa ela é fechada por 30 minutos. O que vai acontecer? Você vai entrar no seu aplicativo do celular, vai tentar comprar ou vender uma ação e não vai conseguir. Não vai aparecer para você negociar. Porque a bolsa vai ficar fechada aí por 30 minutos. Nossa, Bruno, mas 30 minutos? O que 30 minutos vai fazer diferença na minha vida? A gente fala que a bolsa ela se valoriza e desvaloriza por segundo. Então, assim, em segundos, você pode ter uma queda muito brusca na Bolsa de Valores. Cair mesmo. Uma ação que vale R$100 cai para 50 assim, ó. Questão de segundos. Você atualizou a página, caiu tudo. Sabe quando você vai comprar alguma coisa na internet, a página some porque ela está sobrecarregada? Isso acontece na Bolsa de Valores também. Então, eles fecham por 30 minutos para dar uma equalizada, dar uma normalizada no mercado financeiro, acalmar os ânimos, e aí você pode ter certeza. Twitter, Instagram, Facebook, sites famosos, CNN, vários outros lugares vão estar falando sobre isso no momento. Vão estar falando, Bolsa de Valores, registra queda de tantos por cento. Isso aconteceu na pandemia, a Globo faz muito isso, né? Ela trouxe no plantão dela o circuit breaker, a Bolsa fechando durante o dia, né? Porque isso é uma coisa, assim, muito séria. Significa que tem um problema muito sério acontecendo na economia. Então, a Bolsa aí fecha por 30 minutos. Quando ela retorna a 30 minutos, e aí a gente tem que entender essa questão de desvalorização. Então, vamos pensar o seguinte. A Bolsa está em 100% hoje. Se ela cair 10%, ela cair para 90%, aí eles fecham por 30 minutos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no gráfico para vocês entenderem do que eu estou falando. Já no estágio 2, reaberta as negociações, caso a variação do Ibovespa atinja a oscilação negativa de 15% em relação ao valor de fechamento do dia anterior, a negociação é novamente interrompida agora por 1 hora. Então, olha só, você tinha 100%, a bolsa caiu 10%, fecha por 30 minutos. Se ela voltar e cair mais 5% e inteirar 15% de queda, ela fecha por 1 hora. E aí você tem o terceiro estágio, que é o estágio mais sério. Reabertas as negociações caso a variação do Ibovespa atinja oscilações negativas de 20% em relação ao índice de fechamento do dia anterior, a B3 pode determinar a suspensão da negociação por um período por ela definido ou indefinido. Nesse caso, o mercado será comunicado pelos canais oficiais da B3. Então, olha só. Primeiro estágio, bolsa caiu de 100% para 90%, 10%. Reabriu depois de 30 minutos, caiu mais 5%, inteirou 15% de queda, ela fecha por 1 hora. Reabriu depois de 1 hora, ela caiu mais 5%, inteirando 20% de queda naquele dia, ela vai fechar por tempo indeterminado. Isso só aconteceu uma vez na Bolsa Brasileira, que foi com a pandemia. Tá? Nos anteriores, como eu disse, crise americana, impeachment da Dilma, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, a gente só teve a Bolsa fechada por 30 minutos, que foram 10%. Na crise do coronavírus, a bolsa se desvalorizou 50%. Então, você tinha 100%, caiu de 50, de 100 para 90, de 90 para 85, de 85 ela caiu para 50, que é o gráfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco de novo, para vocês entenderem melhor como que ele funciona.
Vale lembrar que o acionamento desses estágios não pode ocorrer nos 30 minutos finais da sessão de negociação do dia. Se a interrupção da negociação ocorrer na última hora de sessão de negociação, o horário de encerramento será prorrogado por, no máximo, 30 minutos para reabertura e negociação ininterrupta dos ativos e dos derivativos. Vamos entender melhor isso daqui. A bolsa não pode acionar o circuit break se estiver faltando 30 minutos para ela fechar. E a bolsa fecha oficialmente às 5 horas da tarde. Então, se acontecer essa desvalorização nas 4 horas da tarde, mais ou menos, 4, 4 e meia, a bolsa vai ter que ficar aberta até as 5 e meia, porque ela vai fechar das 4 e meia até as 5, e aí você fica meio com uma negociação parada, você não consegue comprar nem vender. E tem muita gente que compra depois do horário, né? Que a gente chama de after market, ou depois do mercado, depois do horário de negociação. Por isso que eu recomendo para vocês, não deixem para negociar, comprar ações e fundos imobiliários no final do dia. O horário máximo assim, que a gente deveria comprar investimentos na bolsa é 3 horas da tarde. Lembra que a gente falou que nas aplicações de renda fixa você tem um horário de liquidação? A bolsa também vai ter isso. A horário da bolsa são 2 dias úteis. Você compra num dia, depois de 2 dias sai da sua conta o dinheiro, tá? Mas também o horário de negociação. A bolsa também tem um horário específico, que é das 9h45 da manhã até as 4h30, e o aftermarket, que é depois do horário de mercado, você vai fazer das 4h30 às 5 horas. O que é isso? Das 9h45 às 4h30, você está comprando igual todo mundo. Das 4h30 às 5 horas da tarde, é o que a gente chama de depois do mercado, ou aftermarket. Nessa meia hora, das 4h30 às 5 horas, você pode continuar comprando ações e fundos imobiliários. O problema é que provavelmente você vai pagar um pouco mais caro nos seus investimentos, 10%, 15% mais caro. Porque esse é um horário final do fechamento da bolsa, quando eles já estão ali passando pano no chão e fechando as portas. Então, assim, já que eles vão ter que ficar para te atender, digitalmente falando, eles vão cobrar um valor mais caro ali na negociação. Então, assim, não deixa para comprar suas ações no final do dia, porque você vai pagar mais caro. E quando a gente tem um mecanismo de circuit breaker, a bolsa fechando, se isso acontecer lá até as 4h30 da tarde, eles vão ter que prorrogar o horário da bolsa até as 5h30. Então ela vai fechar das 4h30 às 5, ninguém compra nem vende, reabre às 5 horas, para das 5 às 5h30 você poder comprar ou vender aquilo que você queria. Tá? Então a bolsa ela tem esses horários aí, e ela lembra muito a questão aí realmente de um horário de estabelecimento comercial. Olha, você pode entrar para comprar, mas a gente vai baixar as portas e não pode entrar mais ninguém. Esse é o horário aí, geralmente das 4h30 às 5. Quem entrou para comprar, compra. Quem não entrou, só no dia seguinte. Vou ser bem sincero, não acho bacana você deixar para comprar no final do dia e no aftermarket, né? Desse horário aí das 4h30 às 5 horas. Primeiro, porque você vai pagar mais caro. Segundo, porque você já não pega boas ofertas de ações e fundos imobiliários. Terceiro, porque não faz sentido nenhum. É melhor você deixar para comprar no dia seguinte. Porque o que está acontecendo hoje você vai poder comprar amanhã, normal. Então, assim, não faz sentido você pagar mais caro por causa de meia hora. Então, o que geralmente recomendo? Negocie entre as 10 horas da manhã até as 3 horas. Tem o melhor horário, Bruno? Não. Mas negocia nestes horários, das 10 da manhã até as 4h30 da tarde, no máximo 4h30 da tarde. Se você puder, negocie até as 3. Quando eu digo negociar, é ir lá e comprar as suas ações, os seus fundos imobiliários, vender as suas ações, os seus fundos imobiliários, tá? Certo? Muito bem. Seguindo aqui, um resuminho básico, então, para vocês terem. Se a bolsa cai 10 minutos, relacionado ao dia anterior, e eu vou entender aqui com vocês o que é esse dia anterior, ela fecha por 30 minutos. Então, tem aqui, ó, 30 minutos de paralisação. Reabriu depois de 30 minutos, caiu mais 5%, entrou 15%, cai 1 hora de paralisação. Retornou depois de 1 hora, caiu 20%, somando tudo isso daqui, parada por tempo indeterminado. Tá? Então, a gente teve isso aqui, ó, alguns casos específicos. Reparem que todos esses que eu destaquei em vermelho no gráfico são os circuit breakers que nós tivemos aqui, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, a gente teve aqui, eu não lembro os anos exatamente, mas a gente teve a crise asiática, a crise russa, o dólar flutuante, o ataque das Torres Gêmeas, lembram disso? O 11 de setembro, a bolsa também fechou. A crise de 2008 nos Estados Unidos. A gente teve ali, não foi datado aqui, mas a gente também teve a
greve não, né? A crise da Bolsa de Valores com o impeachment da Dilma, que também fechou, mas eles não dataram aqui no meio. Você tem aqui o Joesley Day, que foi em 2017, e você tem ali a questão do coronavírus em 2020. Então, esses foram os circuit breakers mais importantes da história, não só do Brasil, mas do mundo. Tá? Então, você tem aqui crises que foram acontecendo e as bolsas fecharam no mundo. Tá? É claro que aqui o do Joesley Day, coronavírus, o impeachment da Dilma, a greve dos caminhoneiros foi só no Brasil, não foi no mundo inteiro. Tá? Agora, quando veio a pandemia, as bolsas no mundo inteiro fecharam e fizeram circuit breaker. Elas cancelaram as operações ali por tempo indeterminado. E eu lembro que no dia que isso aconteceu, esse aqui do Covid, eu estava em atendimento, eu estava fazendo atendimento e eu estava mostrando para uma pessoa exatamente como é que funcionava a Bolsa de Valores, daqui a pouco sumiu tudo. Sumiu o gráfico, sumiu questão de valorização, sumiu ali o aplicativo, você não conseguia mexer, parecia que tinha acabado a internet, sabe? Quando a internet da sua casa acaba. Parecia algo muito, assim, idêntico com uma queda de internet. Depois, mas a gente já sabia, né, que estava tendo a questão do Covid e tal, mas até então estava tendo essa especulação, é uma pandemia e outras coisas. Não tinha acontecido ainda, a gente estava vendo de um dia para o outro a bolsa caindo, mas chegou um determinado momento ali do dia que a bolsa literalmente parou, que foi no dia 13 de março de 2020, se eu não me engano. Foi 13 ou 16 de março. E eu lembro que foi uma coisa muito, assim, específica, porque eu lembro que eu estava terminando de fazer alguma coisa ali com um aluno e eu entrei para olhar, e era uma semana que eu ia trabalhar um dia menos, porque era aniversário do Lau no dia 16, e foi na mesma semana. E aí fechou tudo. Veio decreto, fecha tudo, é pandemia, é crise mundial e etc. E aí a nossa bolsa despencou 50%. 50% é muita coisa. E aí você teve aí esse circuit breaker por um período mais isolado, né? Por mais tempo, durou mais de um dia. Então, geralmente, fecha 30 minutos, 1 hora e por tempo indeterminado. O que aconteceu na nossa bolsa, na bolsa do mundo, na verdade, né? No mundo inteiro, foi exatamente que foi fechado o dia inteiro. Então, olha só, nós tivemos o circuit breaker, esse gráfico aqui é aquele gráfico da pandemia que eu mostrei para vocês. Olha só, o primeiro, reparem, eu tenho aqui a bolsa no 0 a 0, né, que é o 100%. Aí ela caiu 10% aqui, ó. Aqui eu já tenho o primeiro circuit breaker, 10 minutos. Aliás, 10%, 30 minutos. Quando ela reabriu, ela não caiu para 15, ela caiu aqui, ó, aqui embaixo. Isso deu 25%. Com 25%, a bolsa fechou por 1 hora. Quando ela reabriu depois de 1 hora, ela caiu mais 40%, fechou por tempo indeterminado. Quando ela voltou no dia seguinte, porque ela só voltou no dia seguinte, ela se desvalorizou mais um percentual. Então, a bolsa caiu quase 50%. Tá? Então, a gente teve o circuit breaker acionado em 3 vezes aqui, ó. Uma, caiu 10%. Aqui caiu mais de 15%, caiu para 25%. Aqui caiu quase 40%. E aqui, quando reabriu depois de um dia, ela já tinha caído quase 50%, né? Deu uns 48%, 49%. Então, imagina, você tinha R$100, esses R$100 caíram para 90, de 90 caíram para 75, de 75 caíram para 60, de 60 caíram para 50. Isso aqui foi a desvalorização por causa do circuit breaker. Então, se a bolsa não faz esse mecanismo de ir fechando, isso aqui teria sido muito pior. Teria sido no mesmo dia. Ter caído aqui, ó, até chegar lá embaixo nos 50%. Ou até mais, não tinha como a gente saber. Então, esse mecanismo de circuit breaker, ele é importante exatamente para a nossa proteção. E reparem que depois de lá para cá não teve mais nenhum, né? Só teve, graças a Deus, as variações normais. O que poderia trazer um circuit breaker hoje na economia? Por exemplo, o impeachment do presidente, igual teve lá com a Dilma, que é uma notícia que hoje circula muito, né? A gente sabe que é muita especulação, que isso não vai acontecer e tal, mas a gente achava que com a Dilma também não ia acontecer, né? Afinal de contas, a primeira presidente, mulher de uma nação e etc e tal, foi empichada. Isso pode voltar a acontecer? Pode, tudo vai depender das condutas do governo federal, do nosso presidente, do ministro da Economia e vários outros fatores. Não acho que isso vá acontecer aí nos próximos anos, tá?
acho que assim, o governo Lula ele vai se programar aí para melhorar as coisas, que foi o que eu falei para vocês ontem. Esse governo está fazendo algo atípico. Ele gastou muito desde o começo, pode ser que agora lá no final ele gaste menos ou ele gaste mais, não tem como a gente saber. Mas está perto do ano eleitoral. Tá, eu não sei, por exemplo, no sentido de se existe um interesse do Lula se reeleger lá por mais 4 anos. É óbvio que talvez ele queira, mas ele pode colocar uma outra pessoa ali para comandar o país, como ele fez com a Dilma. A Dilma foi a candidata dele, lembram-se disso? Então, assim, isso pode acontecer de ter um novo circuit break na Bolsa se isso acontecesse. Ah, vamos ter um impeachment. Né? Impeachment é uma coisa muito ruim para um país, de fato. Ah, não se reeleger. A gente teve isso com o Bolsonaro, o primeiro presidente que não se reelegeu. Né? Isso pode acontecer agora com o Lula, mas o Lula não é um presidente que não se reelege, porque já teve 2 mandatos anteriores. A gente chama isso na economia de Lula 3. Lula 3, porque é o 3º mandato dele. Então, assim, poderíamos ter um circuit break por esse motivo. Deus o livre, poderíamos ter um circuit breaker por causa de uma nova pandemia. Então, assim, coisas muito específicas. Os Estados Unidos declarar guerra contra, sei lá, outro país, contra a Rússia, por exemplo. Isso geraria um circuit breaker no mundo inteiro, porque são coisas muito importantes, muito sérias. Pandemia, crise sanitária, um impeachment de presidente, uma declaração de guerra de uma potência, de potências, na verdade, né, de potências. Isso faria com que esse mecanismo de circuit breaker fosse fechado. Né? Então, a gente tem aqui essas variações por momentos específicos dentro da história da humanidade, principalmente pensando na parte econômica. Então, a gente precisa entender que o circuit breaker ele é uma ferramenta utilizada em momentos de crise. Então, quando você começa a perceber que seus investimentos estão caindo, é algo generalizado, não é só você. A bolsa fecha. Tá? Quando é algo generalizado, pandemia, por exemplo, a bolsa fecha. Você não vai perder tanto dinheiro, até porque depois você faz o mecanismo de valorizar de novo. E aí eu trouxe aqui um site pra gente, que a gente vai ver muito daqui para frente, que vai ser nosso melhor amigo da vida, que vai ser o Status Invest. Olha só, o Status Invest, ele traz aqui pra gente um gráfico que a gente consegue puxar de 2014 até o dia atual, né? Até dia 5/12 de 2024, que foi o último data que ele lançou pra gente aqui, que foi de quinta-feira. Então, olha só, você tem de 1º/12 a 5/12 de 24, né? Então, a gente tem 10 anos de gráfico de bolsa. Olha só, quando eu falo para vocês que a bolsa ela cresce em queda, ó. Olha só. Ó, e cai aqui, volta. Aí a gente tem aqui, ó, pandemia. Olha a pandemia aqui, valorização, desvalorização. É interessante que mesmo com a pandemia, a Bolsa de Valores bateu seus próprios recordes. Já vou explicar isso aqui melhor. Caiu de novo, aí voltou, caiu, voltou. Isso aqui são algumas falas presidenciais, algumas falas fiscais, algumas falas ambientais. Tudo isso faz com que o Ibovespa, né, que é o índice de Bolsa de Valores de São Paulo, ele caia. Bruno, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice das ações brasileiras da Bolsa de São Paulo. O foco dele é medir a variação positiva e negativa da nossa bolsa com todos os seus investimentos. Então, ele mede quando está se valorizando todos os investimentos e desvalorizando no mesmo dia. Tá? Então, a gente vai aprender mais sobre Ibovespa no material complementar. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que a bolsa caiu em 2016, aqui foi impeachment da Dilma. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas específicas. Olha, aqui pequenininho, 22 de janeiro de 2016, foi impeachment da Dilma. Tá? Então, aqui, impeachment. Depois, a gente tem aqui, ó, 17, a gente tem o escândalo da JBS, e aí durou mais um tempinho, porque foi aqui de fato que aconteceu. Aqui no meio do caminho também tem a greve dos caminhoneiros. Aqui eu tenho a eleição do Bolsonaro, então são as épocas, né? Eu estou falando por causa das datas. Você tem a eleição e o Bolsonaro se tornando presidente. Aí você tem aqui a Bolsa batendo recorde, olha só isso. Olha só isso, a Bolsa batendo recorde, 120 mil pontos. O que são os pontos, Bruno? Nós vamos aprender em breve o que são os pontos do Ibovespa também, mas basicamente significa que você, para cada um ponto, seria o valor financeiro que você tem que ter na Bolsa de Valores para ter as melhores empresas da Bolsa. Então aqui 120 mil reais investidos. Então a Bolsa saiu dos seus 60 mil pontos, ou 60 mil reais investidos, e foi lá para o dobro, né? 120 mil, aqui ó.
120 mil. Aí veio a pandemia. Poxa vida, a pandemia fez a Bolsa de Valores cair a quase 60%. Quase 60 mil pontos, tudo caindo pela metade. Aí ela volta a se valorizar. Então, aqui, ó, nesse momentinho aqui, ó, que foi em 25 de fevereiro de 2021, a Bolsa voltou para o estágio antes da pandemia. Então, a gente está falando ali de pouco menos de um ano, né? A Bolsa volta para o seu estágio anterior à pandemia, quando ela está aqui na casa dos 120 mil pontos. O mesmo ponto, ela voltou para o mesmo que ela estava antes, certo? Só que, como eu disse, a Bolsa anda de lado. Então, em setembro, a Bolsa bateu seu próprio recorde. Ela chegou aqui, ó, na casa do mais ou menos 125, 130 mil pontos. Olha só, teve pandemia e ela subiu. Aí ela caiu, por causa da segunda onda, caiu. Todo mundo falando que a Bolsa ia quebrar e etc, etc, etc. Olha só, a Bolsa vem e quebra seu próprio recorde de novo, na casa dos 135 mil pontos. Recentemente, agora, deixa eu ver se eu consigo especificar aqui, ó. No dia 22 de agosto de 2024, a Bolsa bateu seu próprio recorde, que foi 137.344 pontos. Olha só, pandemia, todo mundo achando que a Bolsa ia quebrar, fim dos tempos, 63 mil pontos, a Bolsa hoje bateu já 137.344 pontos, ou seja, ela se recupera, certo? Lições que isso traz para a gente. Se você ficar esperando para entrar, você vai perder dinheiro. Tá? Por isso que vocês vão começar a investir mesmo com pouco dinheiro na Bolsa de Valores, mesmo com queda, porque ela vai se valorizar de novo. Se numa crise sanitária como o Covid, que na nossa história foi a pior de todas até agora, a Bolsa se valorizou, nós podemos esperar coisas futuras também. A economia, a política, ela sempre teve um papel muito importante aqui no retrato da Bolsa de Valores. Porém, a gente sabe que é cíclico, porque você tem presidentes a cada 4 anos. Você sabe que tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, um presidente ele pode ser reeleito uma vez. Então, teve o primeiro mandato, ele pode se reeleger. Depois ele fica um tempo sem poder se reeleger, depois pode se eleger de novo. O máximo que você vai ter ali com o mesmo presidente é 8 anos. Se ele não sofrer um impeachment, se não acontecer nada com ele, ele vai ficar ali 8 anos. Depois ele sai por um intervalo de tempo, depois ele volta, ele pode se candidatar, se ele ganhar, ele volta por mais 4 anos, se ele ganhar por mais 4 anos, e por aí vai, tá? Então, assim, a gente sabe que na questão política, você vai ter entre 4 e 8 anos um presidente. A questão sanitária do Covid, nós já não tínhamos essa expectativa, porque você não sabia quanto tempo ia durar. Você não sabia se ia ser um mês, se ia ser um ano, se ia ser 2, se ia ser 10. Se a gente pega a gripe espanhola lá em 1908, por exemplo, ela teve uma duração muito grande, porque não tinha vacina naquela época, né? Então, se a Bolsa de Valores datasse desta época, provavelmente vocês iam ver que o estrago tinha sido muito maior, tá? Então, assim, a gripe espanhola dizimou uma parte da população. O Covid, ele também fez isso, mas nós conseguimos reagir com as vacinas muito mais rápido. O Covid tem uma representação na história da humanidade 10% se comparado a todas as outras crises que já aconteceram de forma sanitária no mundo. Tá? Então, assim, é um percentual muito baixo. E é um percentual muito baixo que ainda fica menor quando você olha para a quantidade de pessoas que existiam em 1900 e a quantidade de pessoas que existem depois de 2020. Tá? O mundo se multiplicou muitas vezes mais, se considerado de 1900 a 2020. Então, isso vai representando ainda um valor menor. Claro que foi um acontecimento terrível para a nossa sociedade, mas ela se recuperou, a Bolsa se recuperou. Tá? Então, o Circuit Breaker ele foi acionado nesses momentos específicos aqui, impeachment, escândalo da JBS, pandemia, e pode, como eu disse, ser acionado novamente caso aconteça algo sério como um impeachment, uma nova pandemia e por aí vai. Tá? É interessante a gente entender que existe este mecanismo de proteção. E aí pode surgir a dúvida, ok, Bruno, temos um mecanismo de proteção sobre quedas, mas quem monitora a Bolsa de Valores? Quem fala se uma empresa é boa, ruim, se ela pode ou não pode vender ações? Bom, com tudo isso que vimos até agora, você pode estar se perguntando, tá, mas pelo menos na renda fixa você tem a proteção do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, do Tesouro Nacional, gestores qualificados e garantias de retorno.
por que comprar investimentos em um lugar tão arriscado, que sofre oscilações o tempo todo, tem circuit breaker, tem escândalos de mídia e várias outras coisas? Bom, primeiro que, para multiplicar o seu patrimônio de forma exponencial, algum risco existe. Você não vai conseguir multiplicar o seu dinheiro. Você não vai conseguir se tornar a rica da família sentada no sofá da sua casa. Mesmo que caia uma herança no seu colo de mão beijada, você vai ter que saber gerir esse dinheiro, senão ele vai acabar. Então, para aumentar o seu patrimônio de forma exponencial, algum risco você vai ter que correr. Não adianta. Só que risco é diferente de burrice. Tem muita gente que pega o dinheiro, joga na bolsa de valores e olha, vida que segue, eu sei que vai se valorizar mesmo. Não é bem assim. Você pode colocar em boas empresas e bons fundos imobiliários que se valorizam com o tempo, como pode dar um grande ruim você não escolher boas empresas nem bons fundos e quebrar de fato, tá? Então, assim, risco é necessário e eu diminuo meu risco por 2 fatores. Primeiro, tempo. Quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro investido, menos é o meu risco, porque a bolsa ela é arriscada no curto prazo, mas no longo prazo ela se valoriza. E segundo, conhecimento. Por isso que vocês vão ter uma lista de livros bem bacana para vocês lerem. Conhecimento. Análise de empresas. Vocês vão aprender comigo aqui como analisar uma empresa, como analisar um fundo imobiliário, o que nós estamos olhando além do preço, como eu vou lá e compro, quanto que eu compro, como que eu estruturo o meu orçamento para poder comprar com segurança. Mas algum risco você vai ter que correr, tá? Então, olha só. A bolsa é responsável por criar muita riqueza e aumento de patrimônio. E apesar de não ter as mesmas regras da renda fixa, a renda variável tem sim muitas regras de proteção aos investidores. Veja só a seguir. Então, CVM, CMV, B3, Bacen, MRP, a quantidade de siglas e nomes do mundo financeiro pode até assustar quem está começando a investir. Mas conhecer o tal do mercado, o que faz e o que não faz, cada instituição é um dos passos iniciais dessa jornada e ajuda a tomar melhores decisões de investimento. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre quem é o mercado, né? Basicamente, um conjunto de empresas e investidores, eu e a senhora, somos o mercado. Públicas e privadas, as empresas, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, bancos, empresas tradicionais, empresas do dia a dia, a padaria do seu colega, o açougue, o mercado, tudo isso faz parte do mercado. Nós somos o mercado. Quando você escuta falar, o mercado está pessimista, somos nós. O mercado está otimista, somos nós. Nós somos o mercado, tá? Que estão ligados a atividades financeiras como compra e venda de ações, de moedas, de contratos de dívidas, ou são responsáveis por negociações e guarda de ativos, entre outras funções, como é o caso da B3, a Bolsa do Brasil. E aqui, quando a gente fala de, por exemplo, contrato de dívida, é os investimentos de renda fixa. Bruno, mas renda fixa não são aplicações financeiras? É contrato de dívida. Que contrato de dívida é esse, Bruno? Quando você compra um CDB, agora o contrato de dívida é o banco te deve um valor mais um rendimento. Quando você compra Tesouro Direto, é um contrato de dívida. O Tesouro deve dinheiro para você mais o rendimento. Para quem comprou aplicações do Tesouro Direto, deve se lembrar e deve ter visto que o Tesouro Direto te mandou um e-mail com um protocolo, falando que sua compra foi realizada, que até um dia útil o dinheiro vai aparecer na sua conta de investimentos. Isso é um contrato de dívida. Ele está afirmando para você que houve uma compra e que agora você pode ficar tranquila. Você está tudo certinho ali e vai aparecer para você depois de um dia. Tá? Então, quem monitora toda essa negociação, até mesmo a renda fixa? A B3. Tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo da bolsa de valores, não quero investir. Deixa eu contar um negócio. Quem monitora o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture e fundo de investimento é a B3, é a Bolsa Brasileira. Tá? Suas informações ficam todas no site da Bolsa de Valores. Bolsa de colocar coisas, de valores, dinheiros. Então, todas as suas informações financeiras estão dentro da Bolsa de Valores. Ela é a empresa responsável por gerir toda a negociação de dinheiro no nosso país, junto com outros órgãos, obviamente, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor cada um deles. Começando aqui pelo Bacen, ou Banco Central do Brasil, ou o nosso Banco do Brasil, né? O nosso Banco Central.
Também conhecido como BC ou BCB, ou Banco dos Bancos, é uma autarquia, ou seja, uma autoridade do governo federal que tem entre suas funções definir a política monetária do país e regularizar e fiscalizar o sistema financeiro nacional. SFN, Sistema Financeiro Nacional. É ele o único emissor de papel moeda, o responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic, além de estabelecer regras e punir, quando necessário, as instituições financeiras. Então, o Banco Central é a nossa autarquia. Tá? Ele que manda em tudo. Ele é o dono de tudo. É ele que fala o que pode, o que não pode. Inclusive Bolsa de Valores, Tesouro Direto e afins. É ele que manda em tudo. É ele que organiza aí a galera. É ele que é o responsável por deixar ter mais dinheiro na sociedade ou não. Quando você tem, por exemplo, um risco de calote do Tesouro Direto, é ele que vai botar o pezinho ali na máquina de imprimir dinheiro e vai imprimir mais dinheiro para que isso não aconteça. É ele que cria as leis voltadas para o mercado financeiro, né? Por isso que a gente fala que ele é o Sistema Financeiro Nacional, tá? Ou o Banco dos Bancos. Esse nome não é à toa, é porque ele manda em tudo, certo? B3, a Bolsa do Brasil. A primeira bolsa de valores a entrar em operação foi a de Amsterdã, ainda no século XVII, e tinha como principal objetivo angariar fundos para as viagens marítimas da Companhia Holandesa das Índias Orientais para buscar especiarias em regiões da Ásia. Então, olha só como isso é antigo. As bolsas de valores existem, ó, há muito tempo. Se existe a economia que nós temos hoje, se a gente consegue comprar coisas hoje, é graças à Bolsa de Valores. Tá? Bolsa de Valores sempre fez parte da nossa sociedade, da nossa história, às vezes um pouco mais afastada da realidade de alguns brasileiros, né? Porque não é da nossa cultura a vida investidora. Graças a Deus estamos conseguindo mudar isso aos poucos, né? Graças a muito trabalho também, mas foi sempre a Bolsa de Valores que fez a nossa economia no mundo inteiro funcionar. E aí nós temos bolsas diferentes, né? Como eu disse, nós estamos entre as 5 melhores bolsas e maiores bolsas do mundo. Hoje as bolsas de valores são, em geral, sociedades civis sem fins lucrativos. Estão espalhadas pelo mundo todo e têm como atividade mais conhecida a auxiliar na compra e venda de ações e fundos imobiliários. Tá? A B3, a Bolsa do Brasil, também engloba serviços de administração de todo o sistema de registro, depósito, negociação, compensação e liquidação das operações. Além das transações de ações, a B3 também realiza negociações de ativos de renda fixa, ou seja, CDBs e Tesouro Direto, por exemplo, e fundos imobiliários. Então, quando você compra uma aplicação financeira, seja um CDB, seja o Tesouro Direto, seja uma ação, um fundo imobiliário, os seus dados financeiros, seus dados bancários vão para dentro do site da B3. Tá? É por isso que quando você vai fazer uma simulação no Tesouro Direto, aparece lá a taxa da B3, certo? E eu vou, melhor do que falar, mostrar para vocês como que isso funciona. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, no Tesouro Direto, rapidinho, só a título de curiosidade mesmo. Hoje o Tesouro está fechado, né, porque é final de semana, então a gente não vai conseguir comprar nada, mas eu quero a parte somente do simulador. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha que é muito importante. Títulos, preços e taxas. Vou pegar um título aleatório, tá? Não tem nenhuma coisa de preferencialismo aqui não, é só para eu poder te mostrar. Então eu vou pegar aqui, ó, simule. Quanto quero investir hoje? Vou colocar que eu quero investir 10 mil reais. Senão não vai dar para ele te mostrar a taxa, 10 mil. 10 mil. E vou investir mais 10 mil reais todo mês. Pronto. Simular, vamos ver se ele vai deixar eu simular. Olha só, aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar para a gente data de resgate, 1º de 1 de 2027, valor investido total 10 mil reais, eu vou ter realizado 24 aplicações de 10 mil, vou ter um valor total investido de 250 mil. Repara que aqui embaixo, ó, resultado estimado, eu tenho valor bruto 290 mil, eu tenho um imposto de renda sobre o que rendeu, lembra que a gente aprendeu sobre o cálculo do imposto de renda? E eu tenho aqui, ó, taxa da B3, taxa da B3, taxa da Bolsa de Valores. Isso é uma coisa que algumas de vocês já me perguntaram algumas vezes, Bruno, quando eu vou fazer uma simulação no Tesouro Direto, aparece que eu vou pagar imposto de renda e de vez em quando aparece que eu vou pagar uma taxa para B3 e outras vezes não.
É porque até R$ 10.000 investido, você não tem essa cobrança de taxa da B3. A partir de R$ 10.000 investidos, 11 mil, 12, 13, é cobrada uma taxa pela B3, um percentual sobre o valor investido a mais. Então, nesse caso, você vai ter R$ 592,11 para pagar para a B3. Por que você está pagando essa taxa para a B3? Porque é a B3 que monitora o seu investimento. Tá? Então é por isso que, mesmo a B3, a Bolsa de Valores, sendo renda variável, ela não tem somente a função de compra de ações e fundos imobiliários. Ela também monitora, regulamenta e cuida das aplicações dos dois mercados, renda fixa e renda variável. Tá? Então, nos CDBs, você também vai ter uma regrinha muito parecida, é que CDBs não tem um simulador para mim mostrar para vocês. Mas no CDB, depois de um certo valor investido, você também paga uma taxa para a B3. Tá? Então, é uma taxa que você paga pelo monitoramento, pela administração, né, por gerenciamento do seu dinheiro. E é interessante para vocês entenderem que, mesmo quando você não quer investir em bolsa, de certa forma você já está investindo, porque você está investindo ali através da empresa Bolsa de Valores. Quem ainda não teve a oportunidade, eu recomendo que vocês vão conhecer o Museu da Bolsa, que vocês vão conhecer a Arena B3, que é onde tem os eventos da Bolsa de Valores. A gente teve esse ano o Fiagro Experience, deu para algumas pessoas conhecerem ali um pedacinho, né? Aquilo ali é tipo 5% da B3 só. Porque tem ali a parte de negociação, de pregão, onde acontece, o logo das empresas. O B3 é um sistema incrível, por isso está entre uma das melhores do mundo. Certo? A B3, ela tem um papel muito maior do que simplesmente comprar e vender ações e monitorar o mercado financeiro. Tá? Então a gente precisa entender que a B3, ela é quem vai orientar e prestar atenção e cuidar de todas as suas aplicações financeiras. Vale ressaltar um outro ponto que é muito interessante. A B3, ela não enxerga os seus aplicativos de celular. Então, por exemplo, eu estou investindo pelo Banco do Brasil, eu estou investindo pelo Nubank, eu estou investindo pelo Inter, pela XP, pelo C6, pelo PagBank. Não. A B3 enxerga o seu CPF. Ela não olha para onde você está investindo. Ela sabe onde você tem dinheiro. Ela sabe todos os bancos, todas as corretoras de valores que você tem. Mas lá dentro, ele olha o seu CPF e sabe que você tem tanto de dinheiro investido, independente da instituição financeira. Tá? Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho muitos aplicativos, para B3, você é um CPF. Então, você pode ter 10, 12, 15, 20 contas diferentes. Ela vai colocar tudo no mesmo lugar. Tá? E é um sistema também que ajuda que o Banco Central saiba se você tem dinheiro esquecido, para te informar também, para você resgatar esse dinheiro. Essa informação, ela é levantada pela B3. Tá? Então, a B3, assim, na questão de segurança e qualidade de informação, ela é maravilhosa. Tá? A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a polícia, o xerife do mercado financeiro. Criada em 1976 pelo governo federal, a Comissão de Valores Imobiliários é conhecida como o xerife do mercado financeiro. Entre suas principais atribuições está proteger investidores contra emissões irregulares e atos ilegais de controladores de empresas ou administradores de carteira de ações. O que significa isso? Vamos lá. Quem manda em tudo? Banco Central. Quem monitora e toma conta dos seus investimentos? B3. Quem cria as leis de proteção ao investidor? CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Ela que cria as leis, ela que monitora as leis e percebe se isso está sendo cumprido. Um xerife, de fato, né? Vamos falar assim, um policial do mercado financeiro. Ela está monitorando para ver se as leis estão sendo aplicadas. Por que isso é importante? Porque a CVM, ela cria leis de proteção ao investidor parecidas com o exemplo que eu vou dar agora. Imagine que eu, Bruno, sou o dono da Equilibrice. A Equilibrice é uma empresa que está na Bolsa de Valores e eu sei que as nossas ações, por eu ter informação privilegiada, que as nossas ações vão despencar, mas que hoje elas estão muito bem no mercado, está valendo R$20 cada ação. Eu, como dono, posso ir lá e comprar um monte de ação da minha própria empresa. Porque uma coisa é você ser dono, outra é você ser acionista. Eu posso ir lá e comprar um monte de ações da minha empresa. Não posso. Por que eu não posso? Porque a CVM diz que ninguém ligado à empresa que está sendo negociada
pode fazer uso de uma informação privilegiada e comprar ou vender ações. Isso foi uma das coisas que fez ter o escândalo da carne fraca, do Wesley Batista. Ele tinha informação privilegiada de mercado e decidiu começar a vender as ações dele assim, ó, a rodo. Porque ele já sabia que o escândalo ia estourar na mídia e ele ia perder muita grana. O que ele fez? Ele começou a vender as ações dele. O mercado foi lá, a CVM puniu ele. Foi a primeira punição que aconteceu ali referente a este caso. Tivemos recentemente também com o caso das Americanas. As Americanas, os investidores da empresa, já tinham ciência do rombo financeiro que a empresa tinha. Eles tinham ações da empresa e eles foram lá e eles venderam. E aí qual que é a questão? Foram punidos também porque não pode, eles precisam cancelar as ordens de venda, vão ter prejuízo igual a todo mundo, então ninguém que está ligado diretamente à empresa pode usar uma informação privilegiada. Eu e vocês podemos, porque nós somos investidores da Bolsa. Nós não temos informações privilegiadas. Quem trabalha diretamente na empresa tem informação privilegiada e não pode comprar. Para vocês terem ideia, vocês vão aprender sobre isso. Eu tenho um aluno que ele trabalha dentro da Suzano. A Suzano é empresa de papel e celulose. Ele trabalha diretamente com a parte do que a gente chama de RI, relacionamento com os investidores. Ele tem um monte de informação privilegiada. Ele sabe quando a empresa vai valorizar mais, quando vai cair, ele tem um monte de informação. Ele não pode comprar ações da empresa em menos de um ano. Ele só pode comprar ações da empresa que ele trabalha depois de um ano. E geralmente depois que isso já aconteceu. E para ele comprar, ele primeiro precisa emitir uma carta interna dentro da empresa, falando que ele tem interesse em comprar ações da empresa, mas que ele só vai poder manifestar essa compra depois de um ano. Então pode ser que depois de um ano tenha valorizado, desvalorizado, mas aí já foi. Nós, investidores, podemos ir lá e comprar. Mas ele não pode virar para mim e falar assim, Bruno, a minha empresa, a Suzano, ela vai se valorizar 30% no próximo ano, então vai lá e compra. Se a Bolsa de Valores descobrir que eu tenho um vínculo com essa pessoa, eu me beneficiei de uma informação privilegiada. Eu posso ter o meu CPF bloqueado na Bolsa de Valores, na Receita Federal, eu posso perder parte do meu patrimônio porque eu fiz uso de uma informação privilegiada. Então, isso tudo são leis criadas pela CVM. Então, como eu disse, a Bolsa não é uma bagunça. Pelo contrário, ela é extremamente organizada. Ela também que permite quem pode, quem não pode vender ações e fundos imobiliários. É ela que vai te assegurar a segurança no seu investimento. Lembrando que oscilação de preço não tem nada a ver com qualidade de empresa. Então, é ela que vai monitorar a empresa, ver se a empresa está fazendo tudo certinho. É ela que obriga que as empresas emitam relatórios quase todo dia, falando sobre as empresas. Então, vocês vão aprender sobre isso também, que são os fatos relevantes, relatórios gerenciais das empresas. Então, a CVM, ela realmente aqui vai lá e, ó, quero ver se você está fazendo mesmo. Ela enfia o dedo na ferida e vê se você está fazendo o que está sendo proposto. Se uma empresa falar que vai pagar 25% de lucro no próximo ano, ela vai ficar assim, ó, com uma lupa em cima do relatório financeiro da empresa, querendo saber se ela vai pagar mesmo 25% ou não. Se ela falar que vai e não for, ela pode tomar uma advertência até mesmo sair da Bolsa de Valores. Então, assim, Bolsa não é bagunça, ela tem seus órgãos. Então, mais uma vez, Banco Central, autarquia máxima, B3, monitoramento e registro de informação, CVM, criação, gerenciamento das leis de investimentos dentro da Bolsa de Valores. Então, é bem organizado o negócio lá. Com isso, pretende evitar práticas fraudulentas e manipulações que possam criar demanda, preço ou oferta de valores mobiliários artificiais descolados da realidade. Como órgão regulador, a CVM precisa acompanhar a sofisticação do mercado financeiro com a inclusão de novos produtos, como, por exemplo, as criptomoedas, que vocês vão aprender mais para frente. Isso é algo muito novo, veio de 2014 para cá. O mercado de ações existe há mais de 60, 70, na verdade mais de 100 anos, né? Mas as criptomoedas são novas. A CVM, ela tem que ir lá criar novas leis voltadas para isso também. Então, ela, como está escrito aqui, ela precisa acompanhar a sofisticação do mercado financeiro. Então, vai ficando mais moderno, ela precisa ir se atualizando também, para que tenha mais segurança para a gente. Ela também monitora práticas fraudulentas que podem criar o efeito manada, né? Ou seja, a bolsa vai despencar. Quem é que está falando isso? Ela é a primeira a perguntar. Quem é que está falando isso, que a bolsa vai despencar? Ah, foi o influenciador XYZ, o Thiago Nigro, por exemplo, tá? Só a título de exemplo. Peraí, o primo rico tá falando que a bolsa vai despencar, mas de onde que ele tirou essa informação? Ah, eles vão começar a monitorar. Porque o Thiago Nigro
é um influenciador famosíssimo no Brasil, que tem uma demanda de pessoas que seguem o que ele fala muito grande. Então, se esse cara fala compra, vende, o mercado vai lá e compra e vende em grande quantidade. Isso pode quebrar uma empresa na Bolsa de Valores. Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Luiz Barsi, Warren Buffett, essas pessoas, elas têm um peso muito sério dentro das bolsas de valores. A CVM está com os 2 olhos em cima deles. Então, qualquer coisa que eles falem em vídeo, em postagem de rede social, a CVM está monitorando. Por isso que existem tantas certificações no mercado financeiro, nem todo mundo pode falar sobre investimentos, né? Por exemplo, eu, Bruno, tenho uma certificação da CVM para ensinar sobre investimentos. Eu tenho certificação em auditoria, controladoria, finanças, então eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu posso vir aqui analisar investimentos com vocês, mas eu não posso dar indicação de compra de um investimento de bolsa. Tanto é que quando a gente vai comprar, eu falo assim, gente, não esquece de olhar para sua reserva financeira. Não é indicação de compra. Se você vê uma postagem no Instagram da Equilibrice, que a gente fala de investimento, eu coloco lá bem grande. Não é recomendação de compra, porque eu não posso recomendar. Eu posso avaliar, posso trazer sugestão, mas sugestão é diferente de falar para você, compre isso, compre aquilo. E para eu conseguir, para eu poder fazer isso, de estar passando uma informação para você, eu tenho que ter, por exemplo, contrato. Hoje, todas as minhas alunas têm contrato comigo. Então, eu sei que por um período de tempo eu estou orientando com informações financeiras, eu tenho ali os investimentos que eu estou passando para vocês, mas eu tenho uma certificação por trás que me permite fazer isso. Eu tenho um contrato que me permite fazer essa análise de investimentos, falar para vocês sobre os investimentos, a gente ir lá e aplicar as informações juntos, mas eu não posso ser o seu representante financeiro, eu não posso ir lá no banco resolver algo por você, porque a CVM não me permite, tá? Então a CVM ela vai falar para você onde você pode e onde você não pode ir, onde as empresas podem e não podem ir, certo? Então isso traz muito mais tranquilidade, segurança e certeza no mercado financeiro. Ao finalizarmos, teremos um conteúdo complementar sobre perfis de investidoras na Bolsa de Valores. Qual é o seu? Nós vamos aprender sobre conservador, moderado e arrojado, e vamos aprender também sobre 3 novos perfis na Bolsa de Valores, que é o Day Trade, Swing Trade e Buy and Hold. Vocês vão aprender isso no conteúdo complementar que vai ser liberado em seguida, tá bom? Este foi o nosso conteúdo deste sábado. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com o meu investimento favorito da vida. De verdade, é meu investimento, dentro da Bolsa de Valores, é meu investimento favorito, que são os fundos imobiliários. Vocês vão começar a receber renda todo mês. Vai começar a receber aluguel de imóvel, tá? Com, tipo, R$10, certo? Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre os fundos imobiliários, o investimento que permite que você receba aluguel todo mês, certo? Geralmente, nos outros cursos, você vai ver que eles começam com o mercado de ações. Eu começo com o mercado de fundos imobiliários, tá? Porque o fundo imobiliário ele é mais seguro e traz o rendimento mensal para você, diferente das ações que oscilam mais, porque são empresas, e não trazem rendimento todo mês. É claro que eles se complementam, mas a gente vai começar aqui pelos fundos imobiliários, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução à Bolsa de Valores, entender um pouquinho como ela funciona, mecanismos de segurança, quem controla, quem cuida, históricos de circuit breaker, de quedas na Bolsa de Valores. E a partir de agora, nós vamos começar a aprender sobre as aplicações da renda variável. Tá bom? Desejo para todas vocês um ótimo final de semana. Assim que as aulas estiverem disponíveis, eu vou informá-las. E nós nos vemos aí no próximo sábado. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.